O próximo orador é um trabalho árduo de 34 anos que anda a convencer o Luís a cá vir, fomos colegas de faculdade durante 5 anos, finalmente consegui. Luís Seixas Carvalho, nascido em 1967 e residente em Lisboa, licenciado em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Planeamento Regional e Urbano e doutorado em Urbanismo pela Universidade de Lisboa, docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa desde 2001 e investigador do Grupo de Investigação Urbinlab, integrado no Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da FAUL, portanto, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Para além da atividade docente, tem exercido desde a licenciatura em 91 uma atividade profissional continuada com a principal incidência nas matérias do urbanismo e do ordenamento do território, sendo presentemente o responsável pela execução de 3 protocolos de prestação de serviços da faculdade com diversas entidades. Portanto, vai abordar o tema do impacto do turismo no desenvolvimento urbanístico dos centros urbanos. Só uma nota pessoal agora, o título de brincadeira, ficou conhecido na faculdade por aconselhar que o número mínimo de trabalhos de grupo, de pessoas a integrar os trabalhos de grupo, deviam ser 3. 2 para trabalhar e 1 para trazer cerveja. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, como é óbvio, agradecer o convite da Câmara de Comércio e, portanto, a toda a organização, e agradecer também aqui ao meu caro amigo Zé Parreira. Nós já nos conhecemos há, não vou dizer os anos, não é? Mas há muitos, e fomos, na verdade, partilhámos muitos e bons momentos durante uma série de anos e, portanto, é sempre bom reencontrar o Zé. Bom, eu desde já vou fazer um pedido de desculpas, porque eu não sou especialista nem em turismo, nem nos Açores. Portanto, há aqui logo um primeiro problema, portanto, eu estou fora de contexto e, portanto, vou tentar... Estou fora deste contexto, destes 2 universos, Açores e portanto, eu conheço os Açores como turista, e, portanto, nunca fiz nenhum trabalho nos Açores, e, portanto, também não sou especialista no turismo. Eu sou arquiteto, sou urbanista, professor, e, portanto, mas não sou especialista como as minhas colegas aqui de painel, não sou especialista em turismo. No entanto, vou fazer este contexto do turismo numa lógica mais vasta, digamos assim, do ordenamento do território, do urbanismo, em Portugal continental, também Açores e Madeira, portanto, no seu todo. Está bem? Portanto, é essa a tentativa que eu vou fazer aqui. E, portanto, a minha primeira parte, a apresentação vai ter 2 partes. Uma que são os números e outra que são as palavras. Como estão a ver aqui, há um arquiteto que traz uma apresentação que não tem bonecos. Não vou ter plantas, nem fotografias bonitas, nem nada disso. Portanto, vou ter alguns números, fazendo alguma concorrência, não sei, aqui alguns números que... Não é concorrência, mas complementar alguns números que foram aqui lançados e depois algumas palavras sobre a minha experiência. Okay? Portanto, como o Zé disse, portanto, eu sou docente há 20 anos e trabalho há 30 anos. Muitas coisas relacionadas com o urbanismo, portanto, vou trazer aqui alguma da experiência que agora o turismo tem nos centros urbanos ou no território nacional. Bom, e centrando aqui a questão do alojamento local, julgo que ela tem, é um triângulo, já está aqui um boneco, já está um triângulo, já há uma coisa de arquiteto, que tem turismo, reabilitação urbana e habitação. Okay? E no meio podemos, porque o alojamento local tem a ver com turismo, obviamente, tem a ver com habitação, já vamos ver a questão, e tem a ver com reabilitação urbana, ou se calhar até, numa lógica mais vasta, reabilitação urbana e paisagística, porque sabemos que muitos alojamentos locais, até precisamente aqui nos Açores, não há propriamente um contexto urbano, mas até um contexto rústico, e, portanto, a reabilitação urbana aqui, o urbano se calhar está aqui a mais, podia ser só a reabilitação. Mas deixem-me só dar uma nota que, portanto, nós estamos aqui centrados, é uma conferência sobre turismo, alojamento local, mas este vértice crucial que eu julgo é o da habitação. Porque neste momento, eu diria na Europa inteira, em Portugal, e também, volto a dizer, sem ser especialista nos Açores, mas julgo também nos Açores, o problema da habitação é um problema muito, muito candente e que afeta diretamente, ou ao contrário, não é? Nunca se sabe bem se é uma coisa que afeta a outra. Bom, 3 ou 4 números sobre a habitação em Portugal ou na média da OCDE. Okay? Isso agora sem fazer juízo de valor. Não é? Em Portugal, a habitação de promoção pública é irrisória, não existe. São 2%.
Okay? Na média da OCDE são 8%. Portanto, há logo aqui um problema que é a ausência do Estado, que o Estado como participou de outra forma, não é? Na promoção da habitação, mas há aqui uma ausência do Estado da promoção da habitação. Volto a dizer, sem fazer os valores, mas são registros importantes para depois perceber o contexto. As despesas do PIB da habitação em Portugal são 0,05% do PIB. Promoção direta, apoio direto. Na média europeia, mesmo assim é pequenino, mas é muitas vezes o português, que é 0,2%, mas em comparação é muito maior do que em Portugal. Neste momento, este último número das 800 famílias pode não estar correto. A sobrecarga, portanto, diz-se que uma família está em sobrecarga em termos de custo de habitação quando mais de 40% do seu rendimento é destinado à habitação. E neste momento, portanto, das pessoas que estão no rendimento mais baixo em Portugal, e já agora só o número mais vasto, mas percebemos o contexto, em Portugal há cerca de 4 milhões de famílias, mais ou menos, grosso modo, 1.500.000 famílias, portanto, mais de um terço, vivem no chamado primeiro quintil, quer dizer, têm poucos rendimentos, têm até 6.000 euros de rendimento por ano. Portanto, é um país ainda muito pobre, atenção, portanto, não nos podemos iludir. E desses, mais de metade têm uma sobrecarga de habitação de mais de 40%. Ou seja, vivem em condições muito difíceis, porque se gastam 40%, mais de 40% do rendimento em habitação, tem aqui um problema muito sério de habitação. Estes números revelam que há realmente esse problema da habitação. Em Portugal, nós temos 10 milhões de habitantes, mas temos 6 milhões de alojamentos. Temos em Portugal, há 3 países na Europa que têm alojamentos que nunca mais acaba. Portugal, Espanha e Grécia. Não é coincidência. Não é? Para já, porque há muitas casas de segunda habitação, claro, devido ao turismo, obviamente, certo? Mas também, nesses países, Portugal, Espanha e Grécia, a habitação é transformada num produto financeiro e não propriamente num bem de uso, não é? Portanto, quem em Portugal tem 100 mil euros, 200 mil euros, agora vou pôr um número qualquer, não é? De poupanças, o que é que faz? Ele não investe no negócio, ele compra uma casa. Até pode estar a ficar fechada a casa, não interessa. Compra, que é uma espécie de... Como no banco não interessa, compra a casa para depois, daqui a 5 ou 10 anos, revender a casa, passar aos filhos, o que quiser. Portanto, em vez de, na Alemanha, quem tem 100 mil euros, compra ações da BMW, não é? Aqui compra-se uma casa. Portanto, é uma forma de gerar património. Espanha e Grécia também. Entre 1990 e 2015, o parque habitacional português cresceu 1.800.000 alojamentos. Portanto, passou de mais ou menos de 4 milhões para 6 milhões, assim, números redondos. Foi brutal. Tá? Mas atenção, depois já um slide vai retratar que esses números não são, quer dizer, ditos assim, esse número de 90 a 2015 pode parecer e é brutal, muito acima, ou algo acima da média da OCDE. Portanto, construíram-se 1.800 casas, ou apartamentos, alojamentos é o nome técnico estatístico para casa, para habitações. Apartamentos, moradias, para aí fora. Em Portugal, há cerca de 10%, aí a média é mais ou menos como a OCDE, há cerca de 10% das casas estão vazias, 600 mil fogos. Atenção, estas casas não são as segundas habitações, são mesmo vagas, não é a segunda residência. Portanto, há 600 mil casas vagas em Portugal. 600 mil. Portanto, há 600 mil casas vagas em Portugal. Okay? Já agora, esta evolução de 90 a 2015, o acréscimo dos alojamentos, a partir de 2010, e percebe-se porquê, parou. Okay? Portanto, na verdade, o acréscimo foi entre 1990 e 2010, mais ou menos. Só para terem uma ideia, em 2000 construíram cerca de 100 mil alojamentos novos em Portugal, em 2017 construíram-se 7 mil. Passou de 100 mil para 7 mil. Não foi descer 7% ou 10%, foi passar de 100 mil para 7 mil. Portanto, foi bater contra a parede. Portanto, a construção civil, tudo o que tinha a ver com construção civil, bateu contra a parede entre 2010, ou mais ou menos 2011 e 2017. Okay? Portanto, há o acréscimo de famílias nesse período, 90 a 2015, foi cerca de 12%. Aqui, o acréscimo de habitantes foi só 6% e as famílias 12%. Porquê? Porque a família vem vindo a diminuir, é uma questão aritmética. A dimensão média da família tem vindo a diminuir, a população aumenta um bocadinho, a família diminui, portanto há um acréscimo que na verdade o número que conta, porque quem compra casas não são pessoas, são famílias. As pessoas não compram casas, são famílias que compram casas. É uma coisa diferente, são famílias. E, portanto, a lógica tem que se ver sempre ao nível das famílias, pode ser uma pessoa só, não é? Mas cada vez há famílias de mais de só uma pessoa. Mas, na verdade, há aqui uma diferença enorme. Ou seja, construíram-se mais 48% de alojamentos, o número de famílias só cresceu 12% e a população só cresceu de 6%. Portanto, se formos ver só o número das famílias,
Portanto, o crescimento dos alojamentos foi 4 vezes superior ao número de famílias. Para onde é que foram estas casas? Onde é que foram? Há aqui casas que nunca mais acabam em Portugal. Portanto, temos um problema da habitação. A habitação em Portugal contraria uma lei quase universal da economia da oferta e da procura. Não existe. Na habitação em Portugal, essa lei da convergência não existe. Porque uns querem uma coisa e então, o produto que está à venda é outro. Não existe. Não choca. Não sou economista, portanto posso falar à vontade do não cumprimento destas leis. Ninguém me vai chamar a atenção por dizer coisas mais de economia. Já agora, só uma nota final. Entre 2016 e 2018, portanto, os últimos 2 anos, o valor mediano das vendas dos alojamentos subiu 20% em Portugal. Neste momento, digamos assim, o valor em Portugal do metro quadrado de venda são 1.000 euros. Tem 996 mil euros. Okay? Portanto, cresceu 20%. Nos Açores cresceu 18%. 20% em 3 anos é... Quanto é que é a taxa de juros de um depósito bancário? 0. Portanto, isto é a melhor forma de tapar dinheiro. É meter numa casa e revender passado 2 anos, 3. Portanto, a habitação deixou, já era, mas cada vez mais, deixou de ser um bem para as pessoas terem umas casas, viverem, para ser um produto financeiro puro de troca. Atenção, não tenho nada contra a especulação imobiliária. Eu sou um especulador imobiliário. Eu, quando quiser vender a minha casa, vou dizer que ela vale 300 mil euros. Na verdade, só vale 200 mil. Estou a especular. Portanto, não vamos aqui dizer que há assim, uns malandros. Não, é assim, não é? Já agora, aqui vou meter a foice em seara alheia, portanto, não sou especialista em turismo, portanto, foi só dados que recolhi. Aliás, este dado até recolhi de uma aluna que fez um trabalho, até vou usar este trabalho, a Inês Borges, fez uma tese de mestrado no Instituto Superior Técnico, eu depois fui júri da Inês, e na verdade ela fez um trabalho muito bom, depois vou ter aqui mais 1 ou 2 registros sobre o impacto do turismo e do alojamento local em Alfama, que é assim um ponto de exclamação do impacto do Alfama em Lisboa, do impacto do turismo no centro urbano, não é? E, na verdade, nós vemos que aqui o contributo direto do turismo tem vindo a crescer de forma muito acentuada, não é? E vemos que, isto são dados mundiais, não é? Tem vindo a crescer e vai continuar a crescer até 2028. Tem cada vez um peso maior, não é? Portanto, nós vemos que 2008, previsivelmente até 2028, vai triplicar em termos do contributo económico direto para Portugal. Vai triplicar, portanto, em 20 anos... segundo as estimativas nunca se sabe, não é? Portanto, vai triplicar o peso e, portanto, vai passando para isto nos últimos 4 anos, não é? Vai aumentando cada vez mais o seu valor no PIB. Mas há aqui um valor que eu queria só realçar. E até vamos, portanto, em 2001, o peso da construção civil na economia portuguesa era cerca de 12%. Foi o ano em que atingiu o pico. 2001, peso da construção civil. E o turismo era 4%. Neste momento, estão a ver, vale a mesma coisa, 5%. O turismo e a construção civil. Temos estes números, se a evolução, ou seja, a evolução não pode continuar assim. Porque se a construção civil continuar a diminuir e o turismo continuar a aumentar, há uma impossibilidade aritmética também. Não pode acontecer. Isso não é possível. Quer dizer, não é possível, estou a dizer eu, não é? Não sei se é possível ou não. Não é? Porquê? Porque uma está dependente da outra. Portanto, se a construção civil continuar a crescer, agora subiu um bocadinho, estão a ver, no último ano, passou de 4,8 para 5,1, não é? Mas, na verdade, portanto, quando estas linhas se cruzarem, se elas continuarem a divergir, há uma incapacidade, porque, como é evidente, não é? Nós vimos aqui, a maior parte das questões do turismo e do alojamento local tem a ver com construção civil também, não é? Construção civil nesse sentido lado, não é? Obras, licenciamentos, construção, reabilitação, por aí fora. Um hotel que é preciso fazer obras, tudo, mais alguma coisa, não é? Portanto, há um grande peso da construção civil no turismo. Okay? E não só do turismo direto, mas depois aqui a construção civil também tem a ver com equipamentos, infraestruturas, redes de água, esgotos, autoestradas, estradas, por aí fora, que também estão relacionadas com o turismo. Portanto, se continuar a decrescer a atividade, ou ela na construção civil, o turismo não pode, estou a dizer aqui. Não quero... Não. Mas, portanto, há aqui estes números que nos fazem pensar sobre a substituição do turismo em relação à construção civil como o grande motor da economia portuguesa. Que é a turistificação do arrendamento. Já agora este registro, mais uma vez, vamos socorrer e agradecer o trabalho da Inês Borges,
Na verdade é só, fica aqui o registro em Lisboa, quanto é que vale um arrendamento médio por mês, não é? Normal, de uma família, e depois, se fosse alojamento local, quanto é que a pessoa tinha de rendimento e os impostos pagava sobre isso. E vemos que, na verdade, a vantagem é astronómica. Está aqui, eu estou-me a socorrer dos dados destes trabalhos e, portanto, é o que é, não é? Exatamente, portanto, mas os números podem sempre trabalhados, ok? Depois há também a questão, aliás já foi aqui referida, não é? Da localização do turismo. Portanto, é cada vez maior a substituição da atividade do turismo tradicional, hotéis, para aí fora, para o alojamento local. E, portanto, por isso é que esta localização do turismo. Bom, há aqui um erro, censos, falta aqui um S. E já agora só esta questão da Alfama. Obviamente é um ponto de exclamação e, portanto, os pontos de exclamação nunca servem, quer dizer, servem de exemplo, mas tem que se realçar sempre que é um ponto de exclamação, é um caso... Mas já agora só para também... Portanto, está muito na voga, especialmente em Lisboa e no Porto, de que, e aliás já foi dito aqui este registro interessante, da quantidade de alojamentos vagos que foram ocupados pelo alojamento local, não é? Estavam vagos. Na verdade, há este mito urbano de que a população dos centros históricos de Lisboa e do Porto está a ser expulsa pelo alojamento local. Ora bem, é verdade que há muitas pessoas que estão a sair, já vou dar esse registro, e está provado, continua a crescer a população, mas atenção, principalmente em Lisboa e no Porto, o grande decréscimo da população foi nos anos 70 e nos anos 80, não foi agora. Nos anos 60, 70 e 80, houve um decréscimo muito maior da população no centro de Lisboa e do Porto do que agora. Mas muito maior, esmagador. Okay? Podíamos estar o resto da manhã a falar sobre esse decréscimo da população nos centros históricos da maior parte das cidades portuguesas, principalmente Lisboa e do Porto. Podíamos estar aqui o resto do dia, tenho que me cortar a palavra, porque senão passaria o resto do dia a falar sobre este fenómeno da desertificação dos centros urbanos, especialmente os centros urbanos, centros históricos, por aí fora, não é? Mas, na verdade, ali, como diz, eu não sei o nome da Carla, não é? Os números dão para tudo e, portanto, podem servir para dizer uma coisa e para dizer outra. Okay? Eu, como não sou especialista em estatística, posso dizer números, sou um simples arquiteto, posso dizer assim uns números para lançar a discussão e o debate, exatamente, que é o importante, e também para desmistificar algumas frases feitas ou pensamentos feitos que se têm. Depois só aqui também esta situação, portanto, portanto, em Alfama essa situação, os alojamentos locais já é igual à população local. Portanto, o número é para, portanto, há tantos turistas, vou dizer assim este número, em Alfama como residentes, portanto, é quase igual. E já agora o outro registro também, no fundo um registro local, de um bairro, daquilo que foi referido em relação à substituição de alojamentos que estavam vagos por alojamento local. Claro que nós nunca conseguimos fazer o match total com estes números, não sabemos se aquele alojamento local foi para aquele alojamento vago, claro, depois conseguimos saber de forma mais fina, lá está, não é? Mas, em termos gerais, temos esta situação do número de fogos vagos e dos alojamentos locais, eles também quase que se equilibram. A segunda parte é das palavras, da caixa de ferramentas. E de caixa de ferramentas porquê? Isto é uma imagem que não é minha, é do professor João Ferrão, que eu acho extraordinária, que é, quando nós falamos de estatísticas, até agora estive a falar de estatísticas de Portugal, ou algumas da Alfama, mas basicamente de Portugal. Falamos assim, Portugal tem 10 milhões de habitantes, e é assim, é uma coisa fechada. Okay? A questão é que, quando nós estamos a falar de números e estatísticas, precisamos de abrir a caixa de ferramentas. E quando abrimos a caixa de ferramentas, ela deixa de ser um monolito para passar a ser uma coisa extraordinária, cheia de chaves e não sei o quê. Eu, como sou um zero em bricolagem, eu não saberia usar esta aparelhagem toda. Mas, na verdade, qualquer país, qualquer território é uma caixa de ferramentas. Nós dizemos assim, Portugal tem 10 milhões de habitantes, certo? Mas onde é que eles estão? Quer dizer, podem estar 9 milhões num sítio e 1 milhão no outro, portanto, desequilibra logo a caixa. Portanto, é preciso abrir a caixa de ferramentas para perceber a diversidade, mesmo num país tão pequeno como Portugal, a diversidade de situações. E, portanto, quando se fala genericamente, não é? O impacto nos centros urbanos. Mas em que centros urbanos? Em Bragança, em Agradoruísmo, em Lisboa, em Faro, em Tomar ou em Tavira. É completamente diferente. Apesar de, em uma hora, as pessoas conseguirem deslocar de um sítio para o outro, mas é completamente diferente. E então, eu ia só aqui dar conta... Se tiver, corta-me quando... Dar conta de algumas experiências de trabalhos que estou a fazer neste momento. E que, de uma forma ou de outra, têm relação com esta questão do impacto do turismo nos centros urbanos, alguns centros históricos, outros não centros históricos.
Eu não vou dizer os sítios, para não ser antipático com uns e se calhar simpático com outros, porque não interessa, quer dizer, estão mais ou menos situados, mas não, até porque são trabalhos que estão em curso e, portanto, não seria simpático de minha parte estar a revelar dados ou circunstâncias de trabalhos ou de sítios, não é? Um plano pormenor para uma área de género urbana ilegal, depois já vou explicar, na área de Lisboa, um pormenor para um centro histórico de uma cidade no Alentejo, um plano de urbanização para uma cidade no Ribatejo, um plano local de habitação, que é uma coisa recente. Podíamos estar também aqui o resto da tarde a falar sobre os planos locais de habitação, o resto da manhã, para o município do Algarve, uma operação de reabilitação urbana para a cidade de Alentejo e um estudo estratégico para uma cidade da área metropolitana. E claro, depois há Lisboa e o Porto, que eu chamei a Liga dos Campeões e a Liga dos Últimos, que Lisboa e o Porto é um mundo à parte. Não é? Lisboa, Porto e alguns municípios do Algarve são um campeonato à parte e depois há o resto do país. Por isso é que aquela caixa de ferramentas, dita assim, às vezes é um bocadinho difícil. Ora bem, estes trabalhos que eu estou a fazer, um deles até já acabou muito recentemente, para o Alentejo, para 2 cidades do Alentejo, revela uma coisa, é o Portugal a perder. Mais uma vez, ou seja, porque vemos economia, estes números, mas depois há uma parte de Portugal substancial que está a perder tudo, população, investimento, jovens, tudo. Okay? E, portanto, são 2 trabalhos num centro histórico de uma cidade do Alentejo e outro no Mouru, que é uma operação de reabilitação urbana. Peço desculpa destes nomes todos, não é? Mas no fundo é um estudo para o centro urbano também de uma cidade no Alentejo, e aqui é um problema exatamente ao contrário de Lisboa, do Porto, se calhar ou de Angra ou de outras cidades, que é, não há nada, não acontece nada, não acontece nada, rigorosamente nada, mas nada, okay? Portanto é um património que se vai desvalorizando, património familiar, coletivo, que se vai valorizando, não há investimento, não há nada, ok? Agora já não, mas numa destas cidades chegou a acontecer, no centro histórico, as pessoas irem oferecer a chave das casas à Câmara Municipal. Fiquem com a casa. Fiquem. Tem mais custos a manutenção, pagar o IMI, não sei o quê, do que ficar com a casa. Fiquem com a casa. Fiquem. Agora já não, já há um bocadinho de recuperação. Portanto, o impacto que é zero, porque não há nada. E atenção, estamos a falar de centros históricos com um alto valor urbanístico e arquitetónico. Não estamos a falar de... Okay? Estamos a falar de cidades que ainda estão, ou seja, depois há aquela coisa, quando se descobrir estas cidades, quando o mercado XPTO, operadora YZ, descobrir estes mercados, isso depois vai ser, com certeza, vira de um momento para o outro. Vou dar até um exemplo, não é? Mas neste momento, ou seja, porque na verdade são cidades lindíssimas, esses centros históricos extraordinários. É? Depois o braço longo da capital, que é um plano de urbanização para uma cidade do Ribatejo. Isto é uma coisa curiosa. É uma cidade que fica a cerca de 1 hora de carro de Lisboa. E tem um problema, essa cidade. Quem quiser recuperar uma casa de banho, fazer uma obra no telhado da moradia, uma coisa simples, não tem ninguém para trabalhar. Porquê? Porque todos os empreiteiros locais dessa cidade, locais e outros, estão em Lisboa a trabalhar. E não estão para estar a trabalhar em Almeida. Mas isto é que posso dizer porque não afeta nem positivamente nem negativamente, porque teve uma história contada, não é? Porquê? Porque não estão dispostos a trabalhar para fazer pequenas reparações normais, ou mesmo casas novas, porque em Lisboa, 1 hora de viagem, estão a ganhar 3 vezes mais. Portanto, não há, nessas cidades, quem quiser fazer alguma coisa, não tem ninguém. E já agora só uma nota, que é, devido a esta, porque não estão a ver aquele número do construção civil que diminuiu 5%. Neste momento, ou seja, houve dezenas, centenas de milhares de postos de trabalho que se perderam nesse período. Uns que deixaram de trabalhar, outros reformaram-se, outros foram para o estrangeiro, e ou seja, é como tudo na vida, é muito fácil perder, é muito difícil ganhar. Recuperar essas pessoas para o mercado de trabalho é extraordinariamente difícil. Já agora só uma nota, numa destas anteriores de um plano do centro histórico, lá está, estas coisas da regulamentação, não é? É obrigatório que os caixilhos sejam em madeira. Pois é, há um problema, é que não há ninguém que trabalhe em madeira. Não há ninguém. Portanto, há uma contradição, querem que seja, mas não há ninguém. As pessoas já não há ninguém a trabalhar em madeira, fazer caixilhos em madeira nessas cidades. Não há ninguém. Portanto, há aqui uma impossibilidade, portanto, tem que se aldrabar. As pessoas têm que aldrabar, porque há uma impossibilidade. Vão ver? Aqui, ao pé de Lisboa, não há ninguém que faça obras. Está tudo em Lisboa a trabalhar. A ganhar muito mais, porque o valor da mais-valia é muito maior do que nessas cidades. Não tem esse problema. Depois há outro, para um estudo urbano para uma cidade na área metropolitana de Lisboa, que é uma dos tais centros urbanos que não são nada históricos, bem pelo contrário. São os tais centros urbanos que nasceram nos anos 60, 70 e 80, da periferia.
em que, e já agora só uma nota, não é? Que este estudo foi muito curioso, porque foi o melhor caderno de encargos que eu tive até hoje. Os responsáveis, o Presidente da Câmara e a Diretora, já há uns anos, os colegas meus e eu fomos lá ter uma reunião e disseram assim, nós queremos, estamos a falar de uma daquelas periferias duras de Lisboa, estão a ver? Okay? O objetivo do estudo, nós queremos que a nossa cidade fique linda. Foi o melhor caderno de encargos que tive até hoje, porque não há, é brutal, não é? Portanto, não há... Mas isto leva a outra situação. Eu não vou dizer quem, porque era antipático para ele. Há um colega meu, da Aveiro, e eu, acho que são as únicas pessoas que partilham dessa coisa. Quer dizer, eu sei que é uma coisa antipática e perversa, mas os dois achamos que as cidades portuguesas estão a ficar bonitas demais. Ou seja, neste sentido, há um investimento já de tal forma grande no espaço público, na recuperação disto e daquilo, que chega a ser vertiginosa. E atenção, eu sou projeto, e neste momento estou a fazer um projeto para Lisboa de uma nova rua que tem ciclovias, isso tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, uma recuperação de espaços públicos para aí fora, não é? Mas, na verdade, há um investimento cada vez maior no embelezamento. Portanto, neste momento, nos centros urbanos do continente, Lisboa e Porto, estamos num segundo nível. Portanto, neste momento, a grande discussão em Lisboa, só para ter ideia, é o projeto da Portugália, onde era a Portugália e na Almirante Reis. Já não é se as pessoas têm casa ou não têm casa, ou se é preciso ter água, luz, esgoto e não sei o quê, é a qualidade estética do projeto. Estamos nessa fase. Ainda bem que estamos nessa fase. É sinal que já superámos a fase de meter água, esgoto e eletricidade para toda a gente. Já estamos nessa fase. Portanto, aquilo já está a ficar bonito demais, não é? Às tantas, calma aí. Então, mas qual é o problema? Não é? O problema são as pessoas que não têm casa e estas incidências todas. Depois, o plano local de habitação para o município do Algarve. Aqui é que alguns municípios do Algarve, e em Lisboa e no Porto, não sei a realidade dos Açores, okay? E as estatísticas ajudam um pouco, porque não revelam, não é? Alguns municípios do Algarve, as pessoas não têm literalmente casa para morar. Nem cara, nem barata. Não têm. Quer dizer, porque a questão do acréscimo do valor da habitação, em alguns municípios do Algarve, ou Lisboa, no Porto e outros municípios, é de tal forma que o rendimento das pessoas não chega lá. É tal história da oferta e de procura. Não chega. Não é? Portanto, é impossível comprar em casa ou lugar. Não tem possibilidades. Okay? E, portanto, passam a viver de forma não verificável nas estatísticas, em casa dos irmãos, dos pais, por aí fora. Portanto, temos um problema dramático de sobreocupação da habitação. E vão largando casas, não estou a dizer que é para o alojamento local. Neste caso aqui até nem é, neste município aqui. Okay? Até nem é a questão do alojamento local. Mas embora exista, neste município, como a maior parte do Algarve, aliás, vimos agora pelos números do alojamento local, não é? O Algarve domina de forma esmagadora, mas e coloca um problema, ou seja, há vários segmentos da população que neste momento têm dificuldades gigantescas em ter casa. Okay? E a questão é, neste município, as pessoas, ou no Algarve, as pessoas podem ir fugindo. Ou fogem para casa dos pais, ou assim, ou vão fugindo para territórios um bocadinho mais baratos. Okay? Que é o que se passa na área metropolitana de Lisboa, ou se passa nestes municípios do Algarve, que vão indo cada vez para municípios onde ainda, e portanto, depois demoram 2 horas a chegar ao emprego, que é outro. Não é? Os Açores têm um problema, não dá para chegar meia hora de carro. Não é? Porque não há. Não é? Já vamos ver aqui, tem esse problema acrescido, depois já vou falar sobre ele. Já agora, só para terminar, que é a descoesão territorial, que é um plano de pormenor de uma área urbana de género ilegal. Eu sei que não é um problema dos Açores, é um problema mais do continente e das áreas metropolitanas, mas já agora fica ao registro. 15% das áreas urbanas na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto ainda são ilegais. Isto é só um registro pelo seguinte, essa ilegalidade surgiu muito nos anos 60 e 70 e depois, na segunda metade dos anos 70, e essa ilegalidade foi consentida pelo Estado. Taparam os olhos. Não se constroem de centenas de milhares de casas, não sabendo. Claro que sabia, não é? Obviamente. E aqui fica uma lição. É que em períodos agudos, a ilegalidade foi um recurso. E, portanto, se agudizarem os problemas, a ilegalidade provavelmente vai ser um recurso das pessoas. Tanto no turismo como na habitação. É ilegalidade pura. As pessoas têm que resolver os seus problemas. E, portanto, fica este último registro por causa da possibilidade de atenção que a ilegalidade, clandestinidade, muitas vezes, eu não estou a dizer agora às pessoas para ficarem agora fazerem tudo ilegal, não é isso? Estou a alertar para que, em situações de absoluto conflito, a ilegalidade é um recurso. Vamos em frente.
Já agora só aqui 2 ou 3 notas finais. Neste momento a reabilitação urbana é assim uma espécie de password para o futuro. Nós temos o IFRU, eu agora mais uma vez podia passar aqui o resto da manhã a falar do IFRU, das suas incidências, não é? Mas na verdade há fundos gigantescos para a reabilitação urbana em Portugal. O modo como se lá chega, podemos, volto a dizer, não é? Mas há na verdade uma aposta cada vez maior na reabilitação urbana. Mas já agora só fica um registro, não da reabilitação urbana, mas do turismo. Há 3 leis fundamentais sobre o urbanismo e o ordenamento de território em Portugal. A lei de bases, que é a lei dos solos, depois a lei que regulamenta os planos todos e depois a lei do regime jurídico de reabilitação urbana. No primeiro diploma da lei dos solos, a palavra turismo aparece só 3 vezes. E até para classificar algumas coisas da qualificação do solo rústico, ou seja, o turismo do solo rústico. Nunca fala do turismo no meio urbano, nunca. A lei dos solos nunca fala do turismo em meio urbano. O regime que regulamenta os planos também nunca fala do turismo em meio urbano. Curiosamente, o regime jurídico de regulação urbana nunca vem a palavra turismo na lei. Nunca. Portanto, para o nosso legislador, o turismo não existe. Na questão do ordenamento de território do urbanismo, não existe. Está ausente. Não existe. Atenção, isto é a lei. Isto são palavras, já não é números. É a lei, já não dá para discutir. Não, dá para discutir, mas não dá para... Não é? Não existe. A palavra turismo praticamente está ausente das grandes concepções sobre a lei de solos, sobre o urbanismo, o ordenamento de território, a reabilitação urbana, zero. Zero, quase zero. Okay? Já agora, só para terminar, não é? Que esta questão voltando aqui à questão da Alfama, não é? É curioso, mais uma vez é um dado sintomático. Há uma grande colónia de pessoas da Alfama em Cacilhas. Cacilhas, para quem não conhece, fica do outro lado do Tejo. Okay? Ou seja, não tinham dinheiro, não é? Alfama, então o sítio mais barato, mais próximo é Cacilhas, curiosamente, porque apanham o barco e chegam logo ao outro lado. Cacilhas é mesmo ao pé do barco para apanhar para a margem norte. Okay? Mais uma vez, portanto, as pessoas que estão em Alfama vão para Cacilhas e em meia hora ou 20 minutos de barco chegam ao outro lado. Okay? A questão, voltando aqui à questão de Terceira ou dos Açores, é que os Açores é isto. Não é? Portanto, à volta não há Cacilhas. Não, isto coloca um problema já agora, que eu sei que não é essa agora a coisa, não é? Mas que é aquilo que já é discutido, que é a ibização. Não é? Ibiza, claro que é mais uma vez um ponto de exclamação. Ou seja, qual é o problema de Ibiza? E há algum problema, que é uma ilha também, não dá, mas o Algarve acontece. Portanto, no Algarve, já agora em muitos concelhos do Algarve, quem quiser alugar uma casa durante um ano só está lá 9 meses. Os outros 3 meses tem que deixar a casa para o turista. Okay? Depois, os empreendimentos turísticos que querem contratar pessoas não têm possibilidade nenhuma de alojar as pessoas. Nenhuma. Não há sítio para as pessoas ficarem. Portanto, ou antecipadamente conseguem que as pessoas tenham um sítio para ficar, ou então não têm possibilidade. Portanto, há aqui, por isso é que eu falei naquela questão, há um problema gordo da construção civil e do turismo, porque às tantas aquilo fica estrangulado, não dá. Portanto, se quiserem contratar pessoas durante o verão, que é o pico, para irem para os concelhos do Algarve, não dá. No Algarve ainda dá, porque se não ficarem ali, ficam no concelho do Alentejo mais próximo e não sei o quê. A Ibiza não dá, porque é uma ilha. Nos Açores também não dá. Portanto, aqui, os Açores têm para além, ou seja, os Açores têm uma grande vantagem, que é óbvia, não é? Não sou eu que vou dizer aqui, que são as condições fabulosas para o turismo. Mas tem um problema, que é evidente, que se mostra nesse slide, é que estão no meio do Atlântico. Não é? E, portanto, tem esse que é um problema e uma vantagem, não é? Naquelas matrizes de oportunidades e vantagens, o que é não é? Mas, na verdade, é esta questão. Já agora, só para concluir, não sou especialista em turismo e foi por isso que me convidaram para fazer um plano sobre o turismo. Que é uma coisa curiosa, fica só esta nota. Depois, se quiser, até posso fornecer à Câmara de Comércio. Foi um estudo que foi feito na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. E então, foi um estudo, eu nem queria chamar estudo, foi uma reflexão sobre o turismo, o futuro do turismo. Então, isto foi feito em 2017, colocámos a meta em 2037. E foi feito, curiosamente, foi muito interessante, o grupo chama-se Mesa 32, porque era a mesa que ocupávamos na escola, come-se muito bem e barato, na escola de hotelaria e turismo ali em Campo de Ourique, em Lisboa. Já agora, daquilo que eu conheço, as escolas de turismo cada vez têm um grau muito melhor. E, portanto, foi refletir sobre o que pode ser o turismo no futuro. E, na verdade, a equipa tinha especialistas em turismo e pessoas que não percebiam nada de turismo, desde especialistas em comunicação, tecnologias de inteligência artificial, por aí fora.
foi refletir sobre, na verdade, o que é que pode ser o turismo daqui a 20 anos. Porque se nós recuarmos 20 anos e vermos o que era o turismo em 1997 e o que é agora, bem, a diferença é... Não consigo, não sou... Não é? Agora, imagine daqui a 20 anos. Tentem recuar 20 e colocar-se 20 à frente. E é para isso que nós temos de estar preparados. Temos de estar preparados, claro, temos de estar preparados para amanhã, para hoje. Mas temos que pensar, ok, daqui a 20 anos, o que é que será o turismo? Claro que este estudo foi feito numa lógica... Volto a dizer, não é um estudo académico, apesar de eu ser um académico. A grande vantagem é que aqui não tive que cumprir as regras todas da academia. Não, nem sequer é um plano, é uma reflexão sobre pessoas, sobre o que é o turismo, o que é que pode ser o turismo em 2037. Portanto, eu julgo que isso também pode ser uma das se calhar esta iniciativa é uma das primeiras, numa lógica, se calhar regional, porque isto era uma lógica muito global, no futuro, para ficarmos preparados para daqui a 10 ou 20 anos enfrentarmos os desafios. Claro que ninguém sabe o que é o futuro, não é? Não sabemos amanhã. Mas pode haver capacidade de antever o futuro. Deixava aqui esta nota. Muito obrigado pela paciência. Obrigado.